Olá, uma ótima tarde, obrigado pela companhia. Que sábado gostoso, né? Chegando aqui com o Agro Record, sempre trazendo as principais notícias do agronegócio, novidades importantes para a agricultura, para a pecuária. Eu gosto sempre de te convidar nesse início para acompanhar os destaques do nosso programa. Um viveiro da região é um dos fornecedores de mudas de árvores cítricas das maiores indústrias de suco de laranja do Brasil. E em breve o estado de São Paulo vai se tornar área livre de febre aftosa e sem vacinação. Produtor rural que quer diversificar cultura e os ganhos nas atividades no campo aprendeu um pouco mais sobre a caprinocultura. A gente começa esse sábado aqui no Agro falando do calorão, se bem que choveu um pouquinho ao longo da semana, mas o calor está por aí. E não só na região, no país inteiro. Para você entender, as altas temperaturas dos últimos dias e a falta de chuva têm preocupado demais os produtores de soja em Rio Verde, que é no estado de Goiás. Ainda é cedo para afirmar, mas o IBGE estima queda na produção de grãos já da safra para o próximo ano, que é a safra 2024. Olho no céu, mas nada de chuva, muito pelo contrário. Temperaturas acima dos 40 graus. O calorão e a estiagem estão prejudicando o desenvolvimento da soja. Desde o início da cultura, ela já vem preocupando bastante. A gente plantou essa área aqui em início de outubro, volta do dia 8. E desde que a cultura estava emergindo, saindo do chão, a gente veio perdendo plantas, O município de Rio Verde é considerado o segundo maior produtor de soja do país. O Felipe plantou 120 hectares do grão. Nessa área, a planta já está na fase de floração, período em que mais necessita de umidade. E hoje, agora, a preocupação é outra, Essas altas temperaturas e a soja está começando o florescimento. Então, a gente sabe que no florescimento a soja demanda bastante água. E caso ocorra mais estresse hídrico, se as previsões aí não se confirmarem na próxima semana, com certeza a gente vai ter redução de produtividade aqui nessa área já. Esse ano a gente está enfrentando diversas adversidades, E por enquanto a gente ainda não determinou, vai reduzir a produção. A gente está esperando ver se as chuvas vai vir, principalmente na próxima semana, nessa primeira florada dessa soja, para ver como que vai ser o desenvolvimento até o final. Mas ainda não tem como afirmar que vai ter perda de produção nessa lavoura aqui. Os fatores climáticos podem afetar a safra. Ainda é cedo para afirmar, mas as previsões do IBGE é que a produtividade da safra 2024 seja menor que a 2023. De acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE, a safra de grãos, cereais e leguminosas em 2024 deve ter queda de 2,8%, cerca de 8,8 milhões de toneladas, em relação à safra desse ano. A safra 23-24, ela já traz previsões de reduções de produtividade frente ao que foi o ano passado. Atraso no plantio, condições climáticas adversas, principalmente para a safra e para a safrinha, já começa a preocupar o setor frente ao que será colhido no próximo ano. O certo é El Niño, condições de alta temperatura e baixa precipitação faz com que a safra 23-24 já vai trazer números tanto para Goiás quanto para o Brasil menores do que o ano passado. O nosso plantio ele corre atrasado, em torno de pouco mais de 50% da safra goiana já foi semeada. No ano passado, a gente já se aproximava dos valores de 80% e 85%, principalmente na região mais ao norte do estado, Até mesmo áreas de pivô não fizeram seu plantio por causa da alta temperatura. Então esse atraso, somado às condições climáticas adversas, configura um cenário de baixa produtividade. Os produtores viveram uma situação parecida em 2015, quando El Niño também impactou a agricultura. A previsão é de que o fenômeno deve durar até abril do ano que vem. Esse calor intenso aqui na nossa região é uma influência do El Niño de forte intensidade que está atuando, isso associada aos fatores já das mudanças climáticas. Os dois trabalham com os extremos climáticos. O que está acontecendo na nossa região? Chuva de forte intensidade, calor muito intenso, veranico com um longo período. E isso deve sim agravar pelos próximos dias. De que forma? O El Niño vai continuar ganhando força até abril de 2024, já está confirmado. Então, os extremos climáticos devem continuar.
Isso não quer dizer que não vai chover na região, mas isso quer dizer que as chuvas serão aquelas pancadas de chuva e nós teremos veranicos mais intensos. O que são veranicos mais intensos? A temperatura deve se elevar muito nesse período, que ficar mais do que 3 dias sem chover, podendo chegar aí a 37, 38 graus. Isso acontecendo nessa fase inicial, tudo indica que dá o tombamento fisiológico, chamado também de escaldadura, e o produtor tem que fazer um replantio. Mas na fase que a cultura já tiver com um estágio vegetativo mais avançado ou até mesmo reprodutivo, isso pode afetar de outras formas. De que forma? Principalmente em produtividade, porque a cultura passa a ter, nessa condição, ela passa a ter um estresse hídrico. E o estresse hídrico, independente da fase, bom, a cultura vai ter vamos dizer assim, querer mais se sustentar do que gerar um grão de qualidade. Então o estresse hídrico ele vai gerar sim, pode afetar sim a produtividade no final. De acordo com o climatologista, a safrinha também poderá sofrer impactos. Sem falar nos produtores que esperou um volume de chuva melhor, plantou a soja de forma mais tardia, e isso já vai comprometer a safrinha. De que forma? Aquele produtor tem que fazer um plantio mais tardio do milho, ele vai ter que optar por uma cultura de menor demanda hídrica, um sorgo, um milheto, uma forrageira. Por quê? Porque com essa confirmação do El Niño, até atuando de forte intensidade até o mês de abril, tudo indica que vai comprometer também a safrinha na região. Então os produtores já devem se precaver quanto a isso, porque isso influencia de que forma? O mês de abril, que já é um primeiro mês de estiagem na região, com a influência do El Niño, tudo indica que o volume de chuva no mês de abril deve ser pequeno na região, muito abaixo da média. Tem atingido vários setores, não é verdade? Não só os grãos, na nossa região, as verduras têm sofrido demais, os hortifrutos de uma maneira geral, então é bastante preocupante, a gente pede e torce por um equilíbrio nesse tempo, porque cada hora tem uma variação muito forte. Vamos até aproveitar agora para conferir como ficou na semana a cotação do leite e também de outros produtos agrícolas, veja só. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,28. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 876,73. E a saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 117,03. E a saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 61,51. E eu vou te mostrar agora uma reportagem bem legal. Um viveiro de Sales Oliveira é um dos fornecedores de mudas de árvores cítricas das maiores indústrias de suco de laranja do Brasil. De repente, até o suquinho de laranja que você tomou pela manhã, ou então agora na hora do almoço, vem dessas mudas. A nossa equipe foi conhecer de perto os cuidados que este viveiro tem para deixar as mudas mais saudáveis e produtivas. A câmara fria a 6 graus abriga as sementes de 8 variedades de citros, entre elas limão, laranja, tangerina e alguns híbridos. O próximo passo é a estufa, mas a gente só entra se vestir roupa especial e desinfetar os pés e as mãos. Lá dentro, as sementes são colocadas em tubetes, onde se transformam em mudinhas, classificadas por espécie e tamanho. É o teste de germinação. As que passam de 15 centímetros vão para a próxima etapa. A fertirrigação com nitrogênio, fósforo e potássio é um passo importante para o desenvolvimento da planta. O trabalho neste viveiro, em Sales Oliveira, é artesanal e envolve quase 60 funcionários. Nesta outra estufa, acontece a etapa da enxertia. Ana trabalha aqui há 20 anos, prática que leva à perfeição. A gente toaleta a muda, mede, corta a borbulha, encaixa, amarra e dobra. Tudo tem um tamanho, um padrão certo. A gente viu que você faz isso, consegue fazer bem rapidamente, né? Isso aí vem da prática? Prática, muita prática. 20 anos já. 20 anos de prática. Finalzinho, quando você olha, vê tudo pronto, assim, tudo bonitinho, te dá orgulho. Muito, muito orgulho. Porque é tudo feito com muito amor. O passo seguinte é retirar o plástico para deixar a gema brotar. Depois dos tubetes, as mudas são transplantadas para as sacolas, preparadas com um substrato especial. Cerca de 7.000 por dia passam por esse processo.
E aí as mudas vão crescendo, crescendo, até que atingem o ponto de poda. Em menos de um ano, elas ficam assim, grandes, vistosas e prontas para o transporte até a propriedade que adquiriu a produção. Henrique diz que começou a produzir mudas de citros há 40 anos. A escolha por Salles Oliveira foi estratégica, pois fica a uma distância segura dos pomares. Do contrário, o risco de pragas e doenças seria maior. O pomar mais próximo que nós temos aqui do viveiro está a 50 quilômetros, né, em linha reta. Então isso dá uma tranquilidade para a gente em produção. Por que isso é bom? Isso é bom porque você não corre o risco. Por exemplo, tem muitos viveiros, quase a maioria deles, estão em região de citros, né? A legislação permite que você faça um viveiro a 20 metros de um pomar de laranja. Então o risco é altíssimo de você ter uma contaminação dessa muda, né? O viveiro tem 23 mil metros quadrados de área coberta e opera num circuito fechado, que agrega todas as etapas da produção até o envio para o campo. Inclusive a borbulheira, esta estufa à parte, com mudas que permanecem aqui por até 5 anos, com ênfase nas copas, as mesmas que fornecerão o material genético às futuras mudas. O preço pago pela muda varia de acordo com o valor dos insumos, a especificidade da planta e a lei da oferta e procura. Hoje, gira em torno de R$ 15. A produção é de 1 milhão de mudas por ano, todas certificadas pelo governo do estado. Depois que saem daqui para o campo, a responsabilidade pelas plantas passa a ser do produtor. Isso significa que, a céu aberto, a planta, até então blindada de problemas, pode ficar sujeita à pior praga da citricultura, o greening. E aí o produtor que adquiriu as mudas precisa tomar as precauções para que o pomar faça jus ao investimento. Você tem que partir da muda sadia, né? É um dos tripés. Você fazer levantamento de praga no campo e automaticamente, achando alguma coisa, você faz a erradicação dessas plantas, né? E pulverização, entendeu? Constante, né? Então esse hoje é um tripé que basicamente cria um pacote, né, de produção, né? As mudas produzidas em Salles Oliveira são vendidas principalmente para os estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Assim, o tom verdinho das estufas ajuda a encorpar as 945 mil toneladas da produção nacional do suco de laranja, o mais consumido no Brasil e no mundo. E pensar que tudo começa no cuidado com a semente. Se você levar uma muda contaminada para o campo, tudo que você fizer nela não tem sentido, né? Porque você não vai conseguir eliminar a doença dela, né? O nosso Agro faz uma pausa rápida. Daqui a pouco a gente volta com muitos assuntos. Vamos ver, inclusive, que São Paulo passa a ser área livre de febre aftosa e sem vacinação, que é mais interessante. Agricultores da região estão comemorando o aumento da produção da mandioca. E mandioca é bom demais, né? Em Itaiaçu, tem produtor exportando até para os Estados Unidos e já pensando em aumentar a área de plantio por aqui. Os tratores nunca trabalharam tanto nesta propriedade em Itaiaçu, interior de São Paulo. Depois de roçar a terra, o trator sai de cena e entra em campo a equipe para fazer a colheita. A mandioca está graúda e abundante, como há muito tempo não se via por aqui. Bruno diz que a chuva mais frequente fez aumentar a produção, hoje estimada em 40 toneladas por alqueire ao ano. Só para vocês terem uma ideia, em 2020, 2021, para trás ali, a gente não estava conseguindo produzir 600, 500 caixas no alqueiro, né? Hoje a gente estamos conseguindo produzir até 1.300, espero que até mais esse ano, viu? Vai ser bom. Com mais chuva, a mandioca se desenvolve melhor e pode ser colhida dentro de um ano. Para produzir fora de época, em tempos de estiagem prolongada, parte da área precisa de irrigação. Não foi o caso desta vez. Dos 24 alqueires, 11 são irrigados, mas por causa da boa chuva do final do ano passado para cá, esse pivô de irrigação aqui atrás de mim praticamente nem foi ligado. A mandioca colhida em Itaiaçu vai para uma fábrica de Ribeirão Preto, tocada pela família. Por mês, são processadas e embaladas 80 toneladas,
que ajudam a abastecer os mercados de Ribeirão, Campinas, São Paulo e até dos Estados Unidos. A raiz é rica em cálcio, magnésio, fósforo, potássio e vitamina C. No ano passado, o país produziu cerca de 18 milhões de toneladas de mandioca, mas esse número tende a crescer. Com tanta mandioca, o preço pago por caixa ao produtor caiu para menos da metade, na comparação com o ano passado, período em que a seca prejudicou a produtividade e encareceu o produto. Mas o momento não é para reclamar, segundo o Bruno. Ir a área de plantio em 8 alqueires, de olho na demanda. Eu ampliei um pouco, né? Tem uns parceiros aí que a gente fizer mais um ajuste aí nas terras aí, vai ficar bom para nós. E vai ter um pouco mais de mandioca pro ano que vem ainda. Eu falo que quem tem intenção de fazer uns quadros bons de mandioca, pode plantar que vai dar certo. A gente confere agora como andam as cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale em média R$ 241,70 e o quilo do suíno vivo sai por R$ 6,73. E uma ótima notícia, você vai gostar com certeza, principalmente o produtor, quem vive na lida, o estado de São Paulo vai se tornar em breve, olha só que legal, área livre de febre aftosa e sem vacinação, esse detalhe é importante. Mas enquanto isso não acontece, os pecuaristas estão vacinando os seus respectivos rebanhos. Aqui o trabalho não para. O cuidado é diário. A fazenda, com pouco mais de 150 hectares, fica no município de Gavião Peixoto, interior de São Paulo. Há 5 anos, quem assumiu a lida com a terra e com os animais foi a Maria Emília, engenheira civil de formação e carreira. Com o pai, aprendeu a importância de cuidar dos animais. Você ter animais sadios é o protocolo básico para você manter uma pecuária que funciona e lucrativa. Essa fazenda possui cerca de 130 animais, a maioria destinados ao abate. 50 têm entre 0 e 24 meses. Todos já receberam a segunda dose da vacinação contra a febre aftosa. É bom para mim, é bom para você que compra a minha carne, é bom para todo mundo, é o que todo mundo quer. Não é fazer uma cadeia que seja interessante, produtiva e saudável para todo mundo. O último caso da doença no Brasil foi registrado em 2006. A febre aftosa é grave. Basta um animal doente para comprometer todo o rebanho. O nome mesmo já fala, febre aftosa, né? É uma febre muito alta e sai muitas aftas, né? Na língua, dentro da boca do animal, entre os cascos, né? Em vacas, até nas tetas, elas apresentam essas feridas. O país tem mais de 234 milhões e 352 mil cabeças de gado. Em São Paulo, são mais de 11 milhões. Essa é a última etapa de imunização no estado. A partir de 2024, a área passa a ser livre de febre aftosa sem a necessidade de vacinação. 2026 é a meta para todo o Brasil. Agora, os criadores têm até o começo de dezembro para declarar as aplicações. Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro e parte do Amazonas ainda precisam vacinar os rebanhos. Mais uma pausa rápida, a gente volta já com muitas reportagens e tem uma curiosa. Vamos ver que a caprinocultura é uma atividade de um mercado muito promissor. E a gente retorna aqui com o nosso agro, já mostrando como fica o tempo nesta semana. Sol e aumento de nuvens pela manhã. Pela tarde tem pancadas de chuva e à noite o tempo fica mais aberto. Em Rio Preto as temperaturas devem variar entre 22 e 33 graus. Em Araçatuba a mínima é de 21 e a máxima é de 33 graus. E em Presidente Prudente as temperaturas variam entre 23 e 34 graus. O produtor rural, de uma forma geral, sempre quer ampliar, mudar, ter diversidade, diversificar a cultura e principalmente os ganhos nas atividades no campo. E quem foca nisso tem aprendido muito, sabe com o quê? Com a caprinocultura. Em Governador Valadares, 2 instituições se uniram para mostrar mais da técnica de criação dos bichos e divulgar o curso de manejo com os bodes e cabras. De repente, eles até chegam aqui para a nossa região. Antes da prática, a teoria, no início da manhã. Na hora que tá lavando ali, ó,
Molha onde? Ele vai secar onde? Só o tempo. Da sala de aula, direto para a Fazenda Experimental da Univale, onde o curso foi aplicado gratuitamente. Uma parceria da universidade com o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Todo mundo bem atento aos ensinamentos dados pela instrutora do Senar e professora de agronomia da Univale. Tudo explicado de forma bem prática e clara. Os participantes aqui agora, eles estão retirando todo o restante da comida de ontem, né? Porque no caso a gente vem repondo a alimentação ao longo do dia. Quando chega de manhã, aí eles vêm aqui limpando esse coxo, retira tudo para agora colocar uma comida nova. Por quê? Eu tenho sempre que incentivar esses animais a se alimentarem. Quanto mais come, mais produz, né? Mas ao mesmo tempo, o mais come é todo dentro da exigência nutricional deles, direitinho, consumo normal. E ao mesmo tempo, só que fracionado, ou seja, em vários momentos do dia eu chego aqui e coloco mais um pouquinho. Eles não comem acima do que precisam e do que aguentam, mas sim a quantidade ideal. Célio é produtor rural em Governador Valadares e se encantou pela caprinocultura durante uma viagem à cidade de Viçosa. O curso feito lhe abriu os olhos para um mercado promissor. Deu para ver que é uma atividade que está chegando no mercado com força. Apesar de Valadares ter uma restrição muito grande no novo. Já o Fábio conta que tem criação de caprinos na zona rural da cidade, porém de uma forma diferente. Agora, o produtor quer melhorar a genética dos animais e ampliar a produção. Agora, o esquema aqui de estar em baia, né, de estar tratado, então é totalmente diferente. Então, tipo assim, alimentação, medicamento, uma coisa totalmente diferente, né, do que que eu já pratico com os que eu tenho. O meu lá é regime a pasto, criação extensiva, semi-extensiva, porque eu também trato no coxo quando precisa. Mas aqui o regime é totalmente diferente. E a qualidade dos animais também diferente. Uma genética mais pura. Então, da agora para frente, eu estou fazendo um melhoramento de genética, né? Aquisição de outros animais. Então, isso dá muita base para um bom início. É a última fase desse curso, que teve duração de 5 dias, entre teoria e muita prática dentro de todo o universo da caprinocultura. Aqui, os participantes aprenderam sobre estrutura física, alimentação, cuidados sanitários, todos os tipos de manejo e também a ordenha, que é um dos últimos passos e talvez um dos mais importantes dentro dessa formação rural profissional. Para poder mexer com o leite, né, gente? Faz uma bolinha. Como é que é o tamanho, né? Pro seu Fábio o tamanho tá ótimo, mas para quem tem a mãozinha não dá não, tá? Então normalmente eu faço a bolinha cá embaixo, tá? Ó, faço a bolinha e aperto de cima para baixo. Para quê? Para poder desobstruir, tá? Então aqui, ó, desobstruiu, dá mais ou menos o quê? Aqueles 3 primeiros jatos. Agora sim eu vejo como é que tá a coloração, ó. Tem alguma coisa? Tem não, tá? Coloração, branquinho, não ficou gruma, não ficou nada. De lá então tá tranquilo, né? Certificado que ele é aceito em todos os países, né, que tem a Organização Mundial do Trabalho, uma vez que o Senar Minas ele tem a ISO 9001, né, o selo de a certificação de qualidade. E para quem acha que os caprinos são animais bem bagunceiros, descontraídos, os Zeus, esse bode simpático, no auge e vigor do seu 1 ano de idade, prova que essa teoria é correta. Caprino, né, já tem aquela fama de ser atentado bastante. E condiz a fama? Sim. Não vou negar, não, sim. Esse aqui é um exemplo ótimo, tá? É um animal que ele é mais arteiro, sim, é um animal muito curioso, só que ao mesmo tempo é um animal muito dócil, muito fácil o manejo, responde muito bem ao manejo, não precisa ter as cabras para poder descer o leite, não precisa ter filhote. Aqui, por exemplo, nasceu,
mãe para um lado, filhote para o outro. Todo o aleitamento do filhote são os colaboradores que fazem. Obrigado demais pela companhia. O nosso Agro Record especial desse sabadão. E que sabadão bom. Você que já está de folga, trabalhou até agora, curta à vontade, início de fim de semana. Obrigado pela companhia. Se de repente você perdeu algum momento, quer rever outra reportagem que a gente mostrou aqui, ou até mesmo em outras edições, é simples, fácil. É só você acessar o nosso site. Vou te falar, é o recordtvriopreto.com.br. Aí você vai encontrar toda a nossa programação e eu vou até aproveitar para dizer o seguinte, se você tiver sugestões de reportagens para o nosso agro, para a programação, anota esse zap aí, o zap como a gente fala, é o 17996188829. Mais uma vez, obrigado pela companhia, um fim de semana abençoado e você fica agora muito bem acompanhado com o Record Entrevista com a minha amiga Mara Guiotto. Mais uma vez, até o próximo sábado.